Você está pensando em morar com seus filhos na velhice? Acredita que essa é a melhor solução para seus anos finais? Então, pare tudo o que está fazendo e assista este vídeo até o final, porque o que vou revelar pode salvar não apenas sua dignidade, mas também sua relação com seus filhos. Hoje vou expor as 5 razões brutalmente honestas pelas quais morar com seus filhos adultos na velhice pode ser um dos maiores erros da sua vida. Não são teorias abstratas ou opiniões pessoais. São verdades baseadas na sabedoria milenar de Confúcio e confirmadas por milhares de casos reais de famílias que viveram essa experiência e se arrependeram profundamente. Mas antes de começarmos, preciso de uma coisa de você. Deixe seu like neste vídeo agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais mães que precisam ouvir essas verdades. E se inscreva no canal ativando o sininho, porque toda semana trazemos conteúdos transformadores sobre relacionamentos familiares baseados na filosofia de Confúcio. Vamos começar? Sei que essa mensagem vai contra tudo que você ouviu sobre família, tradição e o papel dos filhos em cuidar dos pais idosos, mas como dizia Confúcio, a verdade nem sempre é confortável, mas é sempre libertadora. E a verdade sobre morar com filhos adultos na velhice precisa ser dita. Se você quer preservar sua independência, sua dignidade e principalmente seu relacionamento amoroso com seus filhos, então este vídeo é essencial. Porque a pior coisa que pode acontecer não é envelhecer sozinha, mas envelhecer na mesma casa que seus filhos, sentindo-se invisível, sendo um peso e vendo o amor deles se transformar em obrigação e ressentimento. A primeira razão pela qual morar com seus filhos na velhice é um grave erro. Você perde completamente sua autonomia e liberdade. Quando você mora na sua própria casa, você é dona das suas decisões. Você acorda quando quer, come o que quer, assiste o que quer, recebe quem quer, vive do seu jeito. Sua casa é seu território, onde você estabelece as regras e mantém sua identidade. Mas quando você se muda para a casa dos seus filhos, você automaticamente se torna uma hóspede permanente. Por mais que digam, esta é sua casa agora, a verdade é que não é. É a casa deles, com as regras deles, com a rotina deles, com as prioridades deles. Você perde o direito de fazer barulho de madrugada se não conseguir dormir. Perde a liberdade de assistir TV na sala quando quiser. Perde a autonomia de receber amigas sem se preocupar se está atrapalhando. Perde a privacidade de viver sua vida sem sentir que está sendo observada ou julgada. Confúcio nos ensina: a liberdade é o maior tesouro de uma pessoa. Aquele que abre mão da liberdade por segurança frequentemente acaba sem nenhuma das duas. Deixe-me contar sobre Dona Maria, de 68 anos. Ela vendeu seu apartamento e foi morar com a filha casada, achando que seria maravilhoso estar perto dos netos. Nos primeiros meses, tudo parecia bem. Mas, gradualmente, ela começou a perceber as pequenas perdas de autonomia. Ela não podia mais ver suas novelas na sala porque o genro chegava e queria assistir futebol. Não podia receber as amigas para o café da tarde porque a filha achava que fazia bagunça. Não podia dormir até tarde porque os netos faziam barulho de manhã cedo. Não podia nem escolher o que comer no jantar, porque a casa seguia o cardápio da filha. Em menos de um ano, Dona Maria havia se tornado uma sombra de si mesma. A mulher independente que sempre foi, virou alguém que pedia permissão para tudo, que se desculpava por existir, que se sentia como um fardo na própria casa. Confúcio dizia: melhor viver em um pequeno espaço que é seu do que em um palácio onde você é apenas tolerada. Dona Maria aprendeu essa lição tarde demais. E olha, se você está gostando deste conteúdo e reconhecendo essas verdades, deixe um comentário abaixo contando:
Você já morou com filhos adultos ou está pensando nisso? Quero saber sua experiência. E não esqueça de compartilhar este vídeo com outras mães que precisam ouvir essas verdades. A segunda razão pela qual morar com filhos é um erro grave você se torna um peso emocional e fonte de conflitos no casamento deles. Por mais que seus filhos te amem, a presença de um terceiro adulto na casa, especialmente um pai ou mãe idoso, inevitavelmente cria tensões no relacionamento do casal. Você se torna, mesmo sem querer, uma fonte constante de conflitos. O genro ou a nora podem começar a se sentir invadidos na própria casa. Discussões sobre você acontecem quando você não está presente. Sua mãe não pode fazer isso. Seu pai está interferindo demais. Precisamos de privacidade. Você vira motivo de briga entre pessoas que você ama. E aqui está a parte mais dolorosa. Você vai sentir essa tensão, vai perceber os olhares, os silêncios constrangidos, as conversas que param quando você entra na sala. Vai se sentir culpada por simplesmente existir ali. Confúcio nos ensina: quando 3 adultos dividem um espaço onde apenas 2 deveriam estar, a harmonia é sempre a primeira vítima. Vou contar sobre seu José, de 72 anos, que foi morar com o filho casado. Ele achava que estava ajudando, dividindo despesas e ficando perto da família. Mas o que ele não percebeu foi o desgaste que sua presença causou no casamento do filho. A nora, que sempre foi educada, começou a demonstrar irritação com pequenas coisas. O filho ficava dividido entre defender a esposa e proteger o pai. Discussões sobre privacidade, sobre decisões domésticas, sobre criação dos netos se tornaram frequentes. Seu José ouvia, através das paredes finas, o filho e a nora discutindo sobre ele. Não aguento mais ter que pedir permissão para andar pelada na minha própria casa. Sua mãe fica dando palpite em tudo. A gente não tem mais privacidade para nada. A culpa consumiu seu José. Ele, que achava que estava fortalecendo laços familiares, percebeu que estava, na verdade, destruindo o casamento do próprio filho. O amor do filho por ele não havia diminuído, mas estava sendo contaminado por ressentimento e cansaço. Confúcio dizia: o amor forçado pela convivência obrigatória frequentemente se transforma em ressentimento. Por mais que amem você, a convivência forçada e permanente cobra seu preço. A terceira razão crítica é: você perde sua identidade e se torna apenas a mãe idosa que mora aqui. Quando você tem sua própria casa, você mantém sua identidade completa. Você é uma pessoa com história, personalidade, preferências, rotinas. Você é você mesma em toda a sua complexidade. Mas quando você mora com os filhos na velhice, gradualmente você vai sendo reduzida a um papel: a mãe ou o pai idoso que precisa de cuidados. Sua identidade rica e complexa vai sendo apagada, substituída por essa função única. As pessoas param de perguntar sua opinião sobre coisas importantes. Param de incluí-la em decisões familiares. Suas preferências são consideradas menos importantes que as dos adultos mais jovens. Você vai sendo infantilizada, tratada como alguém que precisa ser cuidada, não respeitada. Confúcio nos ensina: a identidade é como uma chama que precisa de oxigênio próprio para continuar acesa. Quando dependemos completamente de outros para nossa existência, essa chama gradualmente se apaga. Deixe-me compartilhar a história de Dona Helena, de 70 anos. Ela era uma mulher vibrante, com opiniões fortes, personalidade marcante, vida social ativa. Quando foi morar com a filha, achava que manteria sua essência, mas gradualmente ela percebeu que estava sendo tratada como a vovó e não como Helena. Suas opiniões sobre política, atualidades, decisões familiares eram ouvidas com condescendência, como se fossem pensamentos de alguém fora de época. Quando ela sugeria atividades ou mudanças, ouvia:
Mãe, você não precisa se preocupar com isso. Deixa que a gente resolve. Você precisa descansar mais. Frases que pareciam cuidado, mas que eram, na verdade, formas de excluí-la das decisões. Em 2 anos, Helena havia se tornado uma sombra silenciosa na casa. A mulher que costumava liderar conversas agora apenas ouvia. A mulher que tomava decisões agora apenas acatava. Ela não era mais Helena, era apenas a mãe da casa. Confúcio dizia: quando perdemos o respeito dos outros, começamos a perder o respeito por nós mesmos. Helena começou a se ver como os outros a viam, uma pessoa dependente e irrelevante. E se você está vendo verdades importantes aqui, demonstre isso. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com amigas que estão considerando morar com filhos. Essas informações podem literalmente salvar vidas e relacionamentos. A quarta razão fundamental é: você destrói a possibilidade de um relacionamento amoroso com seus filhos. Aqui está uma verdade contraintuitiva. A proximidade física excessiva frequentemente destrói a proximidade emocional. Quando você mora com seus filhos, você perde a magia dos encontros, a alegria das visitas, a intensidade emocional de momentos especiais juntos. Tudo se torna rotina. Você vê seus filhos todos os dias, mas em modo sobrevivência familiar, não em modo tempo de qualidade. As conversas são sobre questões práticas, contas, compras, problemas domésticos, não sobre sonhos, sentimentos, conexão real. Pior ainda, você começa a ver os defeitos deles constantemente. A forma como tratam o cônjuge, como disciplinam os filhos, como gerenciam a casa. E eles veem seus defeitos também, suas manias, suas limitações, suas necessidades crescentes de idosa. Confúcio nos ensina: a familiaridade excessiva corrói o respeito. Aquilo que está sempre presente deixa de ser valorizado. Vou contar sobre Dona Carmen e sua filha Lucia. Quando moravam separadas, tinham um relacionamento lindo. Almoçavam juntas todo domingo, ligavam várias vezes na semana, tinham conversas profundas, celebravam a presença uma da outra. Quando Dona Carmen foi morar com Lucia, achavam que seria o paraíso. Mais tempo juntas, mais proximidade, mais amor. A realidade foi devastadoramente diferente. Em 6 meses, o relacionamento havia se deteriorado drasticamente. As conversas eram apenas sobre tarefas domésticas. As irritações pequenas se acumulavam. Lucia começou a ver a mãe como alguém que criava trabalho extra, não como a pessoa que ela amava. Dona Carmen percebia a mudança e sofria com ela. O olhar amoroso da filha havia sido substituído por cansaço e irritação. O carinho havia sido substituído por obrigação. Elas moravam juntas, mas estavam mais distantes emocionalmente do que quando viviam em casas separadas. Confúcio dizia: preserva-se o amor, mantendo distância suficiente para que cada encontro seja uma celebração. Quando você mora junto, não há mais encontros para celebrar. Há apenas convivência obrigatória. A quinta e última razão crucial é: você perde a oportunidade de envelhecer com dignidade e propósito. Morar com seus filhos na velhice frequentemente significa aceitar um papel passivo na vida. Você se torna alguém que é cuidada, não alguém que vive ativamente. Você para de construir sua própria história e se torna apenas parte da história deles. Quando você mantém sua própria casa, mesmo que seja menor, você mantém seu senso de propósito. Você cuida do seu espaço, toma suas decisões, mantém suas rotinas, constrói sua vida diária. Você envelhece como protagonista, não como coadjuvante. Mas quando você mora com filhos, frequentemente se torna espectadora da vida deles. Você assiste eles viverem enquanto você apenas existe ali. Seu propósito se reduz a não dar trabalho e ser grata pela acolhida. Confúcio nos ensina:
A dignidade na velhice vem da autonomia, não da dependência. Aqueles que mantêm controle sobre suas vidas até o fim são os que envelhecem com sabedoria. Vou compartilhar a história de seu Antônio, de 75 anos. Ele tinha duas opções: vender sua casa e morar com o filho, ou mantê-la e viver independentemente com algum suporte ocasional da família. Contra a pressão de todos, seu Antônio escolheu manter sua autonomia. Ele adaptou a casa para suas necessidades, contratou ajuda para tarefas pesadas e manteve sua vida independente. Os filhos visitavam regularmente, ajudavam quando necessário, mas ele permaneceu dono da própria vida. Aos 75 anos, seu Antônio tinha hobbies, rotinas, amigos, projetos. Ele acordava com propósito, tomava decisões sobre seu dia, vivia ativamente. Comparado com amigos da mesma idade que foram morar com filhos, ele era visivelmente mais vital, mais engajado, mais feliz. Confúcio dizia: a vida tem significado não pelo conforto que experimentamos, mas pela autonomia que mantemos até o fim. Seu Antônio entendeu que envelhecer com dignidade significava manter controle sobre a própria existência. Agora, deixe-me ser clara sobre algo importante. Este vídeo não é sobre rejeitar a ajuda dos filhos ou se isolar na velhice. É sobre a diferença entre receber apoio, mantendo autonomia, versus se tornar dependente, vivendo na casa deles. Você pode ter uma relação próxima e amorosa com seus filhos sem morar com eles. Na verdade, frequentemente essa proximidade é mais saudável e sustentável quando cada um tem seu próprio espaço. Existem alternativas melhores que morar com filhos, morar perto deles, mas em sua própria casa, ter um apartamento anexo com entrada independente, viver em comunidades para idosos próximas à família, ou arranjos de moradia compartilhada com pessoas da mesma idade. O importante é manter a autonomia suficiente para que você continue sendo uma pessoa completa, não apenas a mãe que mora aqui. E manter distância suficiente para que o amor não se transforme em obrigação, para que visitas sejam celebrações, não rotina cansativa. Confúcio nos ensina: o sábio procura equilíbrio entre proximidade e independência, entre família e autonomia. Extremos em qualquer direção levam ao sofrimento. Antes de encerrar, quero abordar a objeção mais comum. Mas na minha cultura, filhos cuidam dos pais idosos. É nossa tradição. Eu entendo e respeito tradições culturais. Mas também precisamos reconhecer que muitas tradições foram criadas em contextos diferentes. Antigamente, casas eram maiores, famílias estendidas moravam juntas desde sempre. Não havia o conceito moderno de privacidade do casal. E as pessoas viviam menos tempo. O contexto mudou dramaticamente. Hoje, apartamentos são menores. Casais valorizam privacidade. Todos trabalham fora. E a expectativa de vida é muito maior. Impor um modelo tradicional num contexto completamente diferente é receita para sofrimento de todos. Tradição não pode ser mais importante que dignidade, que relacionamentos saudáveis, que qualidade de vida. Confúcio mesmo dizia: o sábio honra a tradição, mas não se torna escravo dela. Adapta o que é valioso e deixa ir o que causa sofrimento. Então, qual é a mensagem final deste vídeo? Planeje sua velhice de forma que preserve sua autonomia, sua dignidade e seus relacionamentos amorosos com os filhos. Não assuma automaticamente que morar com eles é a melhor ou única opção. Explore alternativas. Tenha conversas honestas com seus filhos sobre expectativas. Planeje financeiramente para manter algum nível de independência. Considere moradias adaptadas, comunidades para idosos ou arranjos de moradia próxima, mas separada. E, principalmente, mude a mentalidade de meus filhos são obrigados a me abrigar, para vou envelhecer de forma que preserve o amor entre nós.
Porque amor preservado através de autonomia e respeito mútuo é infinitamente mais valioso que convivência forçada que gera ressentimento. Confúcio nos ensina: a sabedoria está em prever as consequências de nossas escolhas antes de fazê-las, não em lamentá-las depois. Pense cuidadosamente antes de tomar a decisão de morar com seus filhos na velhice. Se este vídeo fez você refletir e reconsiderar suas opções, demonstre isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essas verdades. E deixe um comentário contando: você concorda com essas razões? Tem experiência pessoal com isso? Quero muito saber sua opinião. Lembre-se, você merece envelhecer com dignidade, autonomia e relacionamentos amorosos preservados. Não sacrifique essas coisas por uma falsa sensação de segurança ou por pressão social, para seguir um modelo que pode não funcionar para você. Seus filhos te amam, mas amor não significa necessariamente viver na mesma casa. Às vezes, o maior ato de amor é manter a distância certa para que esse amor possa florescer, não sufocar. Confúcio nos ensina uma última sabedoria. A medida do amor verdadeiro não é a proximidade física, mas a qualidade da conexão emocional. Preserve sua conexão emocional com seus filhos, mantendo a autonomia que permite que vocês se encontrem com alegria.